A expressão foco narrativo se refere especialmente à figura do narrador. E não por acaso se usa aqui esse termo foco, que faz referência à visão, porque, afinal de contas, é a partir da visão do narrador que nós conhecemos a narrativa. Por isso é fundamental identificar se esse narrador é um narrador em primeira pessoa, ou seja, se esse narrador é personagem da trama, se esse narrador está explícito na história, ou não, ou se é um narrador que adota uma outra visão, uma outra perspectiva, que insere um outro foco. É um narrador em terceira pessoa, um narrador que é não personagem, que portanto não atua, é uma figura que está ali, implícita, nesse caso. Em linhas gerais, é possível dizer que o narrador em primeira pessoa, por ser um participante da narrativa, acaba criando um olhar mais subjetivo sobre os acontecimentos, enquanto esse narrador mais distante cria um efeito de maior objetividade. Esse narrador é o narrador que diz eu, que participa da cena. Esse narrador é o que diz ele, que fala distanciado sobre o outro. Nessa opção de um narrador personagem, há dois caminhos. Existe aquele narrador que é, além de personagem, o protagonista, ou seja, personagem principal da história, e há aquele que é testemunha. Um outro personagem é principal, mas há esse narrador personagem que conta a história desse outro. Em terceira pessoa, também há dois desdobramentos. Há o narrador observador, que em textos literários é mais raro, é o narrador do texto jornalístico esse. Aquele narrador que observa, que tem contato com a história e que narra de fora. É diferente do que é mais corriqueiro, que é o narrador em terceira pessoa, onisciente. Nos textos ficcionais, é comum que, ao se optar por um não personagem, se busque criar o efeito de que ele é uma espécie de divindade que sabe de tudo que as personagens pensam, que as personagens sentem. Daí dizer que ele tem ciência de tudo, que ele é onisciente. Bom, para analisar essa diferença de foco, primeira ou terceira pessoa, vamos analisar aqui trechos de umas narrativas e, a partir deles, vamos desenvolvendo um pouco mais essa conversa. O primeiro é da obra Dom Casmurro e eu quero ler com você esse fragmento. Diz assim: Não, não. A minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro que só não eram amarelas porque execro essa cor. Mas isso também pode ser ouvido e confusão. Bom, o que acontece nessa passagem? Dom Casmurro é uma obra em que há um narrador em primeira pessoa, é possível identificar essas marcas de primeira pessoa, por exemplo, aqui em Minha Memória, em que se usa a primeira pessoa do singular. Aqui adiante, ele diz como eu invejo, também é um uso de primeira pessoa. Então é um narrador em primeira pessoa. E além disso, esse narrador em primeira pessoa é um narrador protagonista no romance. É de se destacar, inclusive, que o título, Dom Casmurro, se refere ao próprio nome desse personagem principal, desse protagonista. Um efeito importante dessa escolha, desse foco narrativo, é a marca de subjetividade que vem junto com ele. Porque o que acontece? Como esse narrador participa diretamente da história e como esse narrador conta a sua própria história, ele acaba adotando uma visão muito aproximada dos eventos. Ele não tem o distanciamento necessário para tratar de modo mais objetivo a trama, os acontecimentos de que ele vai falar.
Não por acaso, esse foco narrativo foi escolhido para a obra Dom Casmurro, que tem como ponto fundamental a dúvida sobre, sobre ter havido ou não a traição de Capitu a Bentinho, Capitu ao próprio Dom Casmurro. A dúvida decorre, sobretudo, de que esse narrador, vendo tão de perto e com tanta subjetividade, pode simplesmente estar enganado sobre a traição ter acontecido ou não. O próximo exemplo é um trecho da obra A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, que tem como personagem principal Jacinto e é narrada por Zé Fernandes, um amigo dele. A alma, sumida sob a besta, e necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar nas ondas lustrais da civilização, para largar nelas a crosta vegetativa e ressurgir reumanizado, de novo espiritual e jacíntico. E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais, que eu testemunhei, que muito me divertiram no único passeio que fizemos ao campo, a bem amável e bem sociável floresta de Montmorency. Ó delícias de entremês, Jacinto entre a natureza. Na obra A Cidade e as Serras, o personagem Jacinto, pelo menos no início da obra, é um entusiasta da civilização, da cidade. Por isso, ele chega a sentir falta da sua alma quando se afasta da civilização e vai para a floresta, está aqui em meio à natureza. Bom, quem narra essa história, quem revela toda essa subjetividade de Jacinto, porém, não é ele mesmo. É um outro personagem. Esse eu aqui também indica um narrador em primeira pessoa, mas que não é Jacinto, que não é o protagonista, é o seu amigo Zé Fernandes. Embora haja alguma subjetividade da primeira pessoa, ela é reduzida quando há esse outro narrador em primeira pessoa, mas que não é protagonista, é testemunha. Observe, inclusive, que, curiosamente, é justamente esse o termo usado aqui quando ele diz eu testemunhei. Não é eu vivi. Ele não é o protagonista. Ele é um observador de dentro. Ele é um narrador, é um observador que participa na narrativa. O grau de objetividade maior é obtido quando nós temos um narrador em terceira pessoa, como veremos nesse trecho do romance O Curtiço, de Aloísio Azevedo. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Bom, observe, esse narrador em momento algum diz eu, justamente porque ele não participa desse enredo. Ele, aqui, é o personagem Jerônimo. Ela, a personagem que eu deixo encantado aqui nesse fragmento. Portanto, esse narrador é um narrador em terceira pessoa. Ele não diz eu, ele não participa da cena. E veja que esse narrador em terceira pessoa, nesse exemplo, chega a saber das impressões que esse personagem, que Jerônimo sentia. Esse narrador consegue traduzir a luz ardente do meio-dia que esse personagem esse narrador consegue traduzir a sensação provocada nesse personagem pela luz ardente do meio-dia, pelo calor vermelho das cestas da fazenda. Esse narrador consegue tratar do que esse personagem sente. São pistas de que esse narrador consegue adentrar o mundo interior desse personagem, que, portanto, é um narrador que sabe de tudo. Portanto, aqui é um exemplo de narrador onisciente. Então, voltando aqui ao quadro, gostaria de destacar que os tipos mais comuns são, na primeira pessoa, o narrador protagonista e, na terceira pessoa, o narrador onisciente. Veja que há uma diferença em graus de objetividade e subjetividade. Esse narrador, que é personagem principal, não tem o distanciamento necessário para criar o efeito de verdade indiscutível, diferente do que faz esse narrador onisciente, que cria um maior efeito de objetividade.